Bom, então é um prazer enorme, eu não sei nem como descrever a minha felicidade de entrevistar hoje a professora Ítala do Otaviano. A professora Ítala, ela, bom, dispensa introduções, né, mas a professora já foi ela é uma das pessoas que está por trás da criação e da concepção do SBL, como da Sociedade Brasileira de Lógica, como ela é hoje. E então, a entrevista de hoje é com a professora Ítala. Professora, muito, muito, muito obrigada por ter arranjado um tempinho para falar com a gente. Em nome da SBL, eu agradeço imensamente. E então eu queria começar esse nosso bate-papo, né, essa nossa conversa, perguntando como é que surgiu o seu interesse por lógica, quem que foi que inspirou você, esse tipo de coisa, falando um pouquinho dos primórdios. Elaine, eu queria também manifestar minha felicidade de estar sendo entrevistada por você e quero tornar pública a minha alegria de poder ter uma mulher da sua qualidade tão bacana, tão criativa, tão dedicada, tão competente à frente da Sociedade Brasileira de Lógica. Eu sou sua fã e fico muito feliz em ter a nossa sociedade agora representada e com uma presidente como você. Como que surgiu meu interesse por lógica? Eu dei recentemente uma entrevista que vai sair, foi ótimo, porque eu pensei nisso nos últimos tempos, uma entrevista que vai sair no Para Consistent Letter, na próxima, e a primeira pergunta era como surgiu o seu interesse. Eu sempre tive muita dificuldade de escolher o que eu devia estudar. Desde de pequena, eu sempre tive muito encantamento por história, por matemática, por ciência, por física, por letras, por línguas. Então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha dificuldade de saber o que eu queria ser, mas eu queria ser algo que pensasse muito, que pudesse se dedicar também ao ensino, porque eu tenho até hoje uma paixão por ensinar. E foi quando eu decidi estudar matemática. Quando eu fiz o meu curso de matemática, eu tive uma disciplina, na época, ministrada pelo professor Mário Turassi Teixeira, que era professor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Geologia, Geociências e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro. Ele veio dar uma disciplina aqui em Campinas. E o professor Mário era uma pessoa muito competente, muito preparado, como pessoa, alguém que teve uma influência muito grande na minha vida. Até hoje, eu tenho o professor Mário como um ícone assim, de comportamento ético na relação profissional, na relação com os colegas e com os estudantes. O professor Mário deu um curso de lógica no meu curso de graduação. E eu fiquei encantada, porque eu gostava de matemática, eu gostava de ciências, mas eu sempre gostei dos fundamentos da matemática, dos fundamentos da ciência. E aí eu descobri que acho que a lógica que era aquilo que eu buscava. No final da disciplina, o professor Mário me falou, me chamou de lado, disse que eu era uma excelente aluna e me deu de presente o livro do Benson Mates, aquele, acho que é o Elementary Logic, e ele me deu de presente. E aí começou. O professor Mário foi dos poucos brasileiros, das poucas pessoas no nosso ambiente que apoiaram o Newton da Costa quando ele começou a publicar seus trabalhos. E foi, de fato, quem contou ao Newton, ou indicou ao Newton, um abstract que tinha saído, acho que no Journal of Symbolic Logic, dos trabalhos do Jaskowski de 48 e 49. Nesse momento, o Newton já estava publicando seus trabalhos. Já tinha publicado trabalhos em português pelo Boletim da Sociedade Paranaense, já tinha apresentado em reunião da Sociedade Brasileira de Matemática, uma reunião em Curitiba, não sei se é da Sociedade Brasileira ou se já havia SBPC. E o Newton já estava publicando seus trabalhos pelo Comte Randy, da Academia de Ciências de Paris. E nós temos aqui no Centro de Lógica a correspondência entre o Newton da Costa e o Mário Turassi, inclusive com sugestões do Mário de leitura, sugestões sobre os sistemas inconsistentes e não triviais. Bom, quando eu acabei de me formar, a Unicamp tinha sido criada há muito pouco tempo e foi anunciado que haveria um curso, isso foi em 68, no segundo semestre de 68, um curso de lógica que seria ministrado pelos recém-chamados pelo Unicamp, Newton da Costa e Aida Arruda. E eu me inscrevi no curso e fiz o curso com os dois. Foi muito interessante o que aconteceu. A Unicamp o Instituto de Matemática tinha também sido criado há pouco tempo. O Newton tinha sido trazido para a Universidade de São Paulo, do Paraná, e tinha resolvido. A Aida Arruda, que era a primeira discípula, colaboradora e colega do Newton, veio também.
O Newton se instalou em São Paulo e vinha para Campinas todo dia para a Unicamp, e a Ida se instalou, de fato, como docente do Instituto de Matemática, da Unicamp, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, na época. Quando acabou o semestre, no final do curso, o Newton me chamou e me convidou para trabalhar com eles. E aí caiu do céu, fui contratada como docente da Unicamp para trabalhar com eles. Nessa época, o Newton estava já concebendo a criação de um grupo de lógica. Então, me convidou, veio também trazido pelo Newton Antônio Mário Setti, de Recife, veio Luiz Paulo de Alcântara, do Rio de Janeiro. Na época, uma moça que tinha sido aluna do Newton Curitiba, colega dele é Margaret Nietzsche, não sei se você chegou a conhecer, Margaret veio também, e assim foi meio que gestado, gerado, o tal grupo de lógica que surgiu no IMEC da Unicamp. Bom, e nós começamos a trabalhar, e foi um período, assim, muito instigante, muito motivador, o Newton vinha toda semana, nós tínhamos seminários, eu me lembro que à noite nós nos reunimos na casa do Antônio Mário Setti para estudar, ele, eu e Luiz Paulo. Nós estudávamos o Kleiner, nós estudávamos o Quine. O Newton, quando saiu publicado o livro do Schenfeld, mandou que eu estudasse, era dificílimo para mim, porque eu nunca tinha estudado, nunca tinha tido os cursos. Aí a Ida falou, eu vou estudar com você, nós fazíamos seminários. Até hoje eu acho o livro do Schenfeld maravilhoso, né? O Introduction to Logic. Bom, e assim foi. Só que foi um período, Elaine, muito motivador, muito instigante, porque a Unicamp deu todo o apoio para a emergência desse grupo de lógica, deu todo o apoio para o Newton. E o Newton foi também colocado como vice-diretor do IMEC. Quando veio o Biratan D'Ambrosio como diretor do IMEC, aí sim o apoio, a consideração e o respeito pela área de lógica foram fundamentais. Eu posso narrar alguma coisa para você? Claro! Então, Não, tá ótimo. até anotei aqui que eu achei que era interessante para você ver o que aconteceu. Eu vou falar sobre isso na minha conferência no EBL, que eu resolvi que acho que os meninos mais jovens têm que saber como é que surgiu essa lógica que hoje nós temos no Brasil. Em 1964, o Robinson, Abraham Robinson, era presidente da Association for Symbolic Logic, e em contato com o Rolando Schwartz, que era da Universidade Católica do Chile, que tinha feito doutorado sob a orientação do Alfred Tarski. Ele, em contato com o Schwartz e com o Newton, ele fala que ele queria desenvolver lógica na América Latina. E ele cria o Latin American Committee on Logic in Latin America. Então, foi criado em 64 o Comitê Latino-Americano, com garantia de participação da América Latina, via seu presidente, no Conselho da Association for Symbolic Logic. E o Newton da Costa foi nomeado o primeiro presidente desse comitê. De lá para cá, esse comitê está sempre em exercício, e nós tivemos vários brasileiros presidindo o comitê. Eu presidi por 2 mandatos. Em 1977, em Campinas, foi realizado o primeiro encontro brasileiro de lógica. Mas esse encontro foi realizado, sempre essas coisas tinham o nome de todos, mas eram organizados e a dureza do trabalho era da Ida Arruda. E desde o primeiro foi sempre uma organização exemplar, espetacular, porque a Ida tinha uma capacidade organizacional, ela era rigorosa, então tudo era uma beleza. Foi feito o primeiro EBL. Só que em 77, só que em 76 tinha sido não formalmente criado o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, por sugestão do Oswaldo Pochá Pereira, ao reitor da Unicamp, por interferência do Rogério Cerqueira Leite. Mas a criação formal do Centro de Lógica foi em 1977. Então, em 1977, nós tivemos a criação do CLE formal, o primeiro EBL, e em 1978, o segundo EBL, que também foi na Unicamp. E aí nós já tivemos publicação dos Proceedings pela North Holland, editados por Aida Arruda, Newton da Costa e Schwartz, digamos. Até a Ida datilografava os textos. Ela datilografava. Eu me lembro que ela comprou uma máquina, não é que é uma máquina naquele tempo que datilografava, ela fazia símbolos com a mão, etc. Bom,
Em fevereiro de 70, então, olha, 76, criação, 64, criação do Comitê Latino-Americano de Lógica da Association for Symbolic Logic, em 64. Em 1970, eu não falei, primeiro simpósio latino-americano de lógica matemática na Universidade Católica do Chile. 1972, segundo latino-americano na Universidade de Brasília. Em 1975, Tarski visita a Unicamp, fica aqui uma semana. A Ida organiza o primeiro simpósio de lógica na Unicamp. A Unicamp tinha 9 anos de existência só, e ficou uma semana o Alfred Tarski aqui. Em 1976, o terceiro simpósio latino-americano aqui na Unicamp. Então, o nosso grupo, Antônio Mário Sete, Luiz Paulo, Margit, eu daí já tinha chegado Roberto Signoli, Marta Sagastuno, era um grupo assim de uma atividade muito intensa. Nós éramos muito amigos, trabalhávamos juntos, estudávamos juntos, dávamos muitas aulas, mas tínhamos muito tempo em comum de trabalho. Aí, em 76, criação informal do CLE, 77, criação institucional formalizada do CLE, primeiro encontro brasileiro de lógica, 78, segundo encontro brasileiro de lógica, também na Unicamp, 79, criação da Sociedade Brasileira de Lógica, com Newton da Costa, primeiro presidente, e aí da Arruda, secretária-geral, para variar, porque ela que dava conta de fazer tudo que era terrível, organizar, fazer ata. Bom, desde então, o CLE realizou vários encontros brasileiros e latino-americanos, mas ele sempre foi sponsor, ele sempre patrocinou todos os eventos brasileiros de lógica e latino-americanos. E o CLE cedia, é a casa da Sociedade Brasileira de Lógica, os arquivos estão aqui, então nós temos todo o material histórico e institucional do CLE. Bom, desde então, não preciso mais contar, nós temos eventos, nós temos no 20º Brasileiro de Lógica, em vários lugares do Brasil, né, com apoio das nossas instituições. Houve um momento que eu acho que eu coordenei, acho que foi em 2009, 2008, na primeira década de 2000, nós fizemos um brasileiro junto com o latino-americano, que teve uma escola introdutória. Sim, foi em 2006, foi em Paraty. Né? E foi um evento muito bacana também. Bom, e assim, eu acho que a lógica eclodiu no Brasil. E é bom a gente lembrar, porque o Centro de Lógica teve um papel muito importante nisso. E hoje nós temos grupos de lógica em várias universidades brasileiras, trabalhando sobre os mais distintos temas e áreas. Então, para citar, por exemplo, nós temos um grupo de lógica importante em Santa Catarina, né? Na Federal, em Florianópolis, o de Campinas, o de São Paulo, o da Bahia cresce a olhos vistos, nós temos filósofos, matemáticos, Natal, vocês estão com um grupo espetacular, Brasília, agora nós temos um grupo muito bom, no Rio de Janeiro, Ceará, para citar alguns. Então, eu diria que hoje a lógica é uma grande área de atuação e eu acho que o Brasil tem uma importância grande, forte, significativa no cenário internacional e no cenário científico nacional também. Acho que eu com toda certeza. Não, respondeu e muito, muito, muito bacana. Deve ter sido, foi um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Nessa década, final da década de 60, começo da década de 70. Deve ter sido fantástico, assim, né? Viver tudo isso. Na verdade, eu me lembro, eu participei da reunião quando foi criada a Sociedade Brasileira de Lógica. Eu era estudante, eu fui, também faço parte como membro fundador do CLE, tem uma lista dos membros fundadores do CLE, né? Então, é isso, a gente, foi uma época assim, muito instigante, né? Muito esfuziante, eu diria, né? Nós gostávamos, nós íamos para todo lugar. Me lembro o primeiro latino-americano que eu fui participar, foi sempre muito bom. E os brasileiros, não só aqui da Unicamp, como depois também de outros lugares, sempre tiveram uma participação muito ativa no latino-americano. Não só organizando, fazendo no Brasil, como nos outros países da América Latina. Não, pois é. E a gente vê a olhos vistos que isso está crescendo, né? Bastante agora, né? Em diversas outras áreas também, mas de lógica, né? Inicialmente, talvez a gente não tivesse, era lógica. E tem uma coisa interessante. Eu era do Instituto de Matemática. Não é que éramos perseguidos ou detestados, não é bem isso. Mas nós formávamos um grupo, assim, muito amigo, trabalhávamos muito,
para a época, mesmo jovens, nós já tínhamos alguma produção. E a gente tinha uma certa presença, inclusive, político-institucional dentro do Instituto. E a presença do Newton era muito forte, mas naquele tempo, os matemáticos recém-doutorados no exterior, os que vinham do INPA, olhavam, torciam o nariz para a lógica, que não é matemática. Aquilo que o Newton faz não tem valor. Até que ele começou a ser laureado, premiado, falado no mundo todo. Mas, então, a gente tinha algo do tipo assim, o Antônio Mário Setti era mais velho, tinha um currículo melhor. E ele pediu abertura de titular. Isso foi pouco antes do nós sofrermos o acidente e dele falecer. Aí, o departamento, na época, a Ida Arruda foi a primeira diretora eleita da Unicamp. Foi o primeiro diretor eleito do Instituto de Matemática. Foi ela, mulher da loja. Ela tinha falecido. E quando o Antônio Mário Setti pediu abertura de concurso para titular, nós tínhamos 4 áreas de atuação: fundamentos da matemática, fundamentos, álgebra, geometria e etc. Eles disseram que iam abrir o concurso na área de álgebra. O Setti, eu me lembro que disse: eu não sou algebrista, eu quero na minha área de lógica e fundamentos. Foi uma guerra política. Ele falou: eu não faço concurso no contrário, eu quero na minha área. Então, era algo do tipo assim: os lógicos são bons, mas isso não é matemática. Lógicos não são matemáticos. Até que teve um momento em que e depois eu levaria o Setti e o Luiz Paulo, nós fomos convidados para sair do departamento de matemática para nós irmos para um departamento da Faculdade de Engenharia Elétrica. Aí eu digo: olha, eu aceito, e tinha um pessoal bacana aqui com quem a gente trabalhava, se forem todos os meus colegas do grupo da lógica. Aí eles iam só 2 ou 3, não eram todos, então nós não fomos. Aí teve um momento que todos nós fomos para o departamento de filosofia. Nós fomos bem recebidos, trabalhei anos lá, o Marcelo, hoje, o Walter e eu nos aposentamos, somos professores colaboradores. Mas na filosofia, eu não sei se vocês tiveram isso na computação. Não, vocês não têm. Era assim, são ótimos. Mas a matemática dizia: eles são teóricos, são filósofos demais para a matemática. E os matemáticos e os filósofos dizem: eles são técnicos demais, eles são matemáticos demais para a filosofia. Então, a gente tem que viver com muita sabedoria e muito talento no que eu acho que a lógica é, essa ponte entre a filosofia e a ciência, entre as várias áreas de ciência. E é isso. E o que acontece para a lógica agora, contemporaneamente? Não interessa se lógica é matemática, filosofia, o que ela é. Ela é uma área do conhecimento fundamental para os fundamentos da ciência e hoje com aplicações, inclusive tecnológicas, em várias áreas do conhecimento. Então, o que você é? Eu trabalho com lógica. Posso trabalhar na filosofia, na matemática, na computação, na física, na engenharia elétrica, e aqui estamos, não é isso? Eu acho, sim, eu acho isso muito mesmo. Na verdade, eu era do departamento, eu sou do departamento de matemática da UFRN, não da computação. Mas na UCL agora eu estou na computação. A gente está nesse limbo, assim, né? Igual você falou, uma ponte. Às vezes é muito bom, às vezes dá um pouco de trabalho, mas é bom demais. Dá um A pouco mais gente de ama o que a gente trabalho. faz. Às vezes dá um pouco mais Então de tá. trabalho e exige um pouco mais de paciência. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas presidências, né? Você teve por 4 vezes, né, na presidência da SBL e outras tantas como secretária ou como em outras funções que não a presidência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi para você assumir pela primeira vez, quais eram os seus objetivos toda vez que você assumia uma presidência, o que você pensava em fazer, sua visão com relação à SBL? Isso. Como eu já era estudante do Newton e da Ida, quando foi criada a SBL, na verdade eu acompanhei desde o começo, porque o Newton foi o primeiro presidente, a Ida a primeira secretária-geral. Então eu sempre colaborei, contribuí com a Ida. Inclusive, foi em 79 a 81. Mas em 75, quando o Tarski veio para Campinas, a Ida não só organizou um evento durante toda a semana, como ela publicou numa publicação interna, foi a primeira publicação do INEC, do Instituto de Matemática da UNICAMP, ela publicou os procedimentos. E foi um evento muito interessante, porque nós tivemos a participação do Schwartz, do Newton, e de vários professores do Brasil e estudantes. E o Tarski fez uma série de seminários, ele fazia à tarde.
Ele falava que ele só acordava 12:30, todo dia, que ele dormia de madrugada, acordava 12:30, então podíamos colocá-lo à tarde. E ele apresentou uns seminários que, na época, em 75, o Biratan D'Ambrosio, que era o diretor do Instituto, ele gravou esses seminários. E esses seminários, esse filme do Tarski, está nos arquivos históricos do Centro de Lógica. E é desses seminários, sobre esses seminários, que o Leandro Subitani, meu aluno de mestrado e doutorado, fez seu mestrado e seu doutorado. A tese de doutorado do Evandro é sobre isso. Nós tínhamos aula tal, e o Leandro dizia assim para mim: Ítala, vamos tomar um chá com o Tarski lá embaixo? Ele passou horas e horas assistindo o filme, anotando, digitalizando. Foi assim, um trabalho bacana. E a gente publicou recentemente um livro, que eu não sei se você conhece, que é Relation Algebras. Eu te levo, no IDL, vou levar de presente para você. Em coautoria com o Petrúcio, que era quem trabalhava nisso, que foi da banca e acabou escrevendo o livro conosco. Leandro, Petrúcio e eu. Bom, então a Ida, ela era muito atuante e ela organizava, ela tinha um talento para tudo que ela fazia, foi muito bem feito, muito bem organizado. Aí, na segunda gestão, eu fui subsecretária, de 81 a 82, e a Ida presidente. Então, na verdade, eu era subsecretária, mas quem secretariava, fazia ata, acompanhava tudo, o trabalho para a Ida era eu. Na gestão seguinte, de 83 a 84, daí, meu doutorado, já tinha acabado, o Roberto Signoli, que trabalhei muito com ele no meu doutorado, também, apesar do Newton da Costa ser meu orientador, o Signoli foi eleito presidente e eu secretária-geral. Então, nessa ocasião, eu ajudei muito na manutenção da organização, eu era responsável pelas atas, eu dava toda a cobertura para o Roberto Signoli, inclusive cuidando da tesouraria, junto com... Você veja que estas primeiras 3 gestões foram, não só a sociedade era sediada na Unicamp, como foi de pessoas da Unicamp. Eu acho que foi uma forma também de dar estrutura, de dar base para a Sociedade Brasileira de Lógica. Depois, o próximo presidente foi Chateaubriand, depois o Newton, de 94 a 95, 96 a 98, 99 a 2003, fui eu. Bom, qual era meu objetivo depois do Newton? Vejamos, em 94, a Ida já tinha falecido. Era recuperar a organização da sociedade. Eu aprendi com ela e eu também tenho uma certa capacidade organizacional. Então, eu tinha que reorganizar documentos, reorganizar atas, a sociedade tinha que ser registrada, foi um trabalho muito grande em cartório, registrar os estatutos, rever estatutos. Nós conseguimos regularizar, porque não havia nenhum ordem, tinha os fichários do tempo da Ida ainda. A Ida faleceu em 82, 83, acho, né? No comecinho dos anos 80. Nós fichamos todos os sócios. Foi um período que o número de sócios da sociedade cresceu bastante. E quando eu deixei a sociedade, eu deixei a conta de banco que nós temos até hoje, foi, na verdade, no final dessa gestão. Depois, o que nós conseguimos foi, por anuidades, mas o número de sócios, os pagamentos diminuíram muito. Uma coisa muito difícil na minha gestão, Elaine, demorou demais, foi conseguir abrir uma conta em nome da SBL. Na época, nós não tínhamos condição institucional, legal, e foi super desagradável, porque nós tínhamos, dentro da Unicamp, o Santander, que era o antigo Banespa, e o gerente, ele me tratava bem demais. E ele abriu uma conta, por delicadeza para mim, porque não podia, eu não lembro, não podia. A conta era em meu nome, o segundo responsável pela conta era o tesoureiro da SBL e o terceiro era a SBL. Porque havia um problema legal institucional que a gente não podia abrir a conta na SBL, em nome da SBL. Isso era um pouco desagradável, porque as cobranças de anuidade vinham numa conta cujo primeiro titular era eu, né? Bom, isso, de fato, quando eu deixei a gestão, o seguinte foi Oswaldo Chateaubriand, mas Oswaldo nem chegou a levar a conta para o Rio de Janeiro, nem os documentos, nem o livro de atas. Então, tudo continuou aqui. Então, apesar de eu não ser presidente, eu continuava tomando conta das contas da SBL. Sabe?
Walter foi presidente de 2006 a 2010 e a conta continuava em meu nome, da SBL. Foi na gestão de 2011 a 2013, eu voltei a ser presidente. Então, nossa, eu fui 5 vezes, então, porque teve um dos mandatos que foi de 4 anos. Então, foi 5 gestões. Eu falo sempre que foi 4. De 2011 a 2013, que eu acho que eu consegui resolver um pouco o problema da conta. E quando o Marcelo Conilha, em 2014, assumiu a presidência, veja se a Juliana era secretária ou tesoureira do Marcelo. Você tem aí a listagem? A Juliana Bueno Soler, ela teve um grande trabalho. Ela era tesoureira na época do Marcelo Conilha. Não, a Juliana foi muitas vezes. Ela passou horas nos cartórios, de novo, para regularizar o que precisava ser regularizado nos últimos anos. E ela finalmente conseguiu abrir uma conta da forma que hoje nós temos, que é uma conta institucional no Banco do Brasil, não é isso? É no Banco do Brasil. Na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica Federal. E é em nome da Sociedade Brasileira de Lógica. Então, na gestão seguinte, na gestão do Marcelo, nas 2 gestões do César, e agora na sua, eu acho que essa questão de documentação junto a cartórios e regularização dessa conta, SBL, isso tudo funciona bem, né, Elaine? Uma maravilha, porque agora fazer prestação de contas e tudo é muito fácil, né? Mais fácil, muito mais fácil. Então, no começo, a sociedade, ela foi poderosa, ela foi ativa, ela teve muitos sócios, mas, assim, institucionalmente, devido a essa parte mais burocrática, mais básica, ela era carente. E nos últimos anos, eu acho que ela tem funcionado muito bem. Então, eu acho que com esse laço histórico, com o crescimento da comunidade de lógica no país, com o número de lógicos que nós temos, formados, mestres, doutores, muitos no exterior, muitos com pós-doc, inclusive, no Brasil e no exterior, eu acho que a nossa comunidade tem um corte acadêmico significativo. E a sociedade, ela tem uma situação institucional. E o fato de você ter virado presidente foi fantástico. Eu acho que você está dando um toque daquela organização feminina, da criatividade, e a sua presença é muito agradável. E muito motivadora também. Obrigada. Sinceramente. Ô, Ítala. Ô, Ítala, então, então vamos terminar a entrevista, né? Primeiro com um relato pessoal. Exatamente em Paraty, foi você que me escreveu para me convidar para ir. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Você falou, a gente paga tudo para você. Então, foi uma coisa que foi como é que eu falo? E eu fiquei me perguntando por que como é que ela me achou, gente do céu. Então, esse tipo de motivação, né, a quem está começando, né, eu acho que isso é essencial, né, uma coisa que você fez isso comigo e eu sou muito, muito grata, eu tento fazer isso com quem está vindo também. Então, o que você tem a dizer para quem está começando? Ou seja, do mesmo jeito que você me pescou assim e me trouxe para o meio da comunidade, o que você tem a falar para pessoas que, como eu, naquela época, estavam começando bom, enfim. O que a gente tem que fazer? Primeiro, toda a nossa mensagem tem que ser de apoio e de esperança. Os tempos para o início da carreira acadêmica estão mais difíceis do que quando eu comecei e do que quando você começou. Hoje é muito mais difícil você conseguir bolsa, é muito mais difícil você dar conta dos estudos, há muito mais exigência. E quando você obtém o doutorado, está muito mais difícil você conseguir um local bom, que seja do seu sonho, para o trabalho. Então, não está fácil. Mas isso também agrega valor a tudo que os meninos têm que fazer. Então, primeiro, nós temos que dar apoio aos jovens quando chegam, mostrar a eles que vale a pena, é muito bonito o que nós fazemos, que estudar lógica abre muitos horizontes, não apenas para a vida intelectual, mas também para a vida pessoal. Há muitas áreas do conhecimento que a lógica, com as quais hoje a lógica pode contribuir. Mas eu vejo no momento em que não é só que o Brasil atravessa, acho que a humanidade, o mundo todo que nós estamos atravessando, eu acho que os lógicos têm um papel fundamental.
eu penso, Elaine, que não só com os nossos alunos, no ambiente acadêmico, em todo o ambiente que nós frequentamos, eu acho que nós temos que ser um tipo de luz, nós temos que ser um tipo de força na luta, na defesa, na luta pela busca da verdade, do conhecimento, na valorização, no respeito pela ciência. Nós temos como lógicos que protestar veementemente contra a má argumentação, contra fake news. Nós temos que ter noção que a lógica tem muito a colaborar com o trato dos big data, dos sistemas complexos, dos sistemas cibernéticos complexos, porque nós temos que defender a todo momento o que seja a verdade e a busca pela verdade. Os lógicos têm um papel muito grande nisso. Eu acho que a gente tem que ser um exemplo disso na vida profissional e no convívio com os estudantes e com os colegas. Mas nós temos muito o que contribuir. Ah, com certeza. A área da análise do conhecimento. Muito o que fazer, muito com o que contribuir, e é isso, né? Chamar as pessoas para estudarem lógica e... Eu falei que a gente tem que lutar pelo valor, pela defesa da verdade. E nesse aspecto, nós temos que lutar pela justiça, como lógica, com o nosso poder de argumentação e com aquilo que nós ensinamos sobre argumentações aceitáveis e válidas, nós temos que estar muito alertas contra tudo que é feito em prejuízo da justiça e da cidadania. Eu acho que a gente não está... Concordo totalmente. Oi, Ítala, olha, eu queria agradecer muito, foi um prazer enorme, como sempre é, conversar com você, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica, que você fez tanto por, né? Eu queria agradecer imensamente, e é isso, vamos continuar lutando, e vamos continuar conversando, e vamos continuar ensinando, e assim, é isso, muito obrigada. De conversar com você, boa viagem, e melhore aí da coluna quebrada. Né? Obrigada. E até daqui 2 semanas, daqui a poucos dias, né? Daqui a poucos dias. Ótimo.